Eu conheci você lá naquele encontro lá de empresários e você falou, não, eu consigo consertar seu sorriso aí. Eu falei, eu duvido. Sou empresário e eu gosto de empresários também. Você quebrou também? Não, quebrei dente já depois, mas as lentes? as lentes não. Olha, saudade, hein? Não. Não. Hoje, você acredita que um sorriso, ele pode mudar, inclusive, o faturamento de uma empresa? Com certeza. Tem estereótipo, mas as pessoas mais bonitas vendem mais. O sorriso hoje é mais importante do que ter um carro bom. Porque tu vai chegar, o carro vai ficar lá fora. Mas o sorriso vai vir aqui junto com você pra dentro aqui do... Eu não gosto da palavra problema. Porque problema te traz um negócio ruim. Você fala desafio, te traz um negócio, pô, vou solucionar esse desafio. Fala problema, fala, meu Deus, mais um problema. Não, mais um desafio. É muito mais gostoso a palavra desafio. Começando mais um episódio aqui da TV Cell, sim, né? Temos hoje convidados mais que especiais, tem que ler o currículo inclusive aqui, mas já presta atenção, hoje você vai tirar a dúvida se uma lente de porcelana é resistente ou não. Será que aguenta o peso, a pancadaria, muita força em cima? Você já vai descobrir, a hora que você vê o nosso convidado, você vai falar, não, posso fazer lente, que de fato as lentes são resistentes. As lentes de porcelana, você vai perceber que elas duram muito mais do que você imagina, porque hoje nós temos um convidado mais que especial, um conhecido amigo lá de fora do trabalho, e de repente a hora que viu, estava dentro da clínica, né, tendo seu sorriso transformado, e aí um currículo desse a gente tem que ler, né, porque não é qualquer currículo que está assim, né. Hoje nós estamos aqui, uma conversa que vai mexer com a sua mentalidade, nós vamos falar sobre visão de negócio, sobre transformação, né, até como a gente enxerga a importância do sorriso no próprio negócio, e o nosso convidado é um verdadeiro fenômeno do empreendedorismo jovem no Brasil. Você viu que loucura isso aqui? Engenheiro civil de formação, e mais empresário por excelência, com mais de 25 empresas ativas, parece que esse número é maior, ele vai corrigir para nós, CEO da rede YouFit, e um faturamento que ultrapassa 50 milhões de reais, parece que esse número também já está maior, ele vai atualizar aqui para nós, é a prova viva de que o foco, coragem, posicionamento, né, constrói impérios, e mais, né, talvez você não saiba, é que ele também decidiu fazer uma grande transformação pessoal, transformação do seu sorriso. E isso não foi só estética, né? Foi uma estratégia, foi questão de autoestima e também de performance. Então hoje a gente vai aqui falar, né, sobre mentalidade, sobre os bastidores, sobre a transformação do sorriso, as decisões que mudam o jogo, o impacto real de um sorriso pode ter na vida de quem faz investimento. E com ele, nosso convidado e também nossa convidada de hoje, mas nosso convidado especial, nosso paciente, nosso amigo, pode chamar de JP, João Pedro Moraes, como é que você prefere se chamar? Tanto faz, João, JP, qualquer um atende. Tudo bom? Tudo. Olha aí, seja muito bem-vindo. Doutora Monique também compondo a nossa mesa hoje. Olá. A mãe. De novo, a mãe de mais um filho. A mãe responsável por todas essas transformações, né? E nós trouxemos hoje aqui o JP, né? Porque ele tem uma história muito linda de transformação e já há alguns anos, né, que fez uma jornada dentro da clínica de transformação, que nós vamos falar agora, mas de muito sucesso pessoal e profissional, são histórias que inspiram também, então por isso temos um convidado aí mais que especial, né? Falando sobre sorriso, eu sempre tive os dentes muito pequenos e minha mãe tinha os dentes muito bonitos e eu puxei a parte do meu pai que tinha os dentes bem pequenininhos. Então eu com 1,90 m de altura parecia que tinha dentezinho assim de rato, bem pequeno. Então eu sempre, e a mordida também cruzada, então eu sempre quis mudar isso porque além de ter a mordida cruzada e os meus dentes serem pequenos, eles diminuíam de ano a ano, porque com a mordida cruzada a gente tem um atrito ali que vai desgastando os dentes ali, então de ano a ano só vinha piorando. Eu conheci você lá naquele encontro lá de empresários e você falou, não, eu consigo consertar seu sorriso aí. Eu falei, eu duvido, porque todo mundo falou que tinha que fazer cirurgia. Disse, não, vai lá na clínica que eu arrumo o teu sorriso. Eu falei, então vamos lá, vamos dar uma chance para esse empresário aí que falou que resolve. Sou empresário e eu gosto de empresários também. Eu falei, então o cara falou que resolve esse problema que eu tinha a minha vida toda. Todo mundo falou que tinha que fazer cirurgia, né,
para arrumar o meu caso. E eu nunca quis fazer cirurgia porque é algo muito invasivo essa cirurgia. E eu não me via ficar muito tempo assim, sem produzir. Pós-operatório. Mesmo dizendo que o pós-operatório não era tão grande assim, mas eu sempre fui meio contra assim, de cirurgia e fomos para o outro lado, que foi usar o Invisalign ali, né, antes de colocar as lentes, né. E o Invisalign para mim é a melhor coisa que inventaram, não existe coisa melhor. Tinha pessoas que eu convivia há mais de um ano que não sabiam ainda que eu usava o aparelho. E eu não tirava o aparelho, eu tirava para comer, logo em seguida já colocava. Mesmo que eu não tivesse nem escova de dentes, mas eu sabia que eu só ia dar um resultado se eu usasse. É igual a academia, só vai me dar resultado se eu for. Então o aparelho é a mesma coisa. E eu sempre usei ele certinho, como a doutora me passou para usar. E tivemos uma evolução fantástica, assim. Eu sentia de uma semana para outra já ele movimentando, comia uma carne, etc. Ele já ficava a carne trancada num lugar diferente. Já foi, opa, tá abrindo aqui, já movimentou. É incrível o Invisalign, essa parte. A ortodontia. Nós temos fotos, né? Tem uma foto inicial aqui que a gente trouxe. Nós vamos colocar na tela. Assim, expectativas foram criadas. Tá, olha, saudade, hein? Não. Olha aí como é que eram bem menores da frente, gasto, o tamanho do canino. Não... O canino era visivelmente muito maior, né? E a gente fez esse planejamento, eu e a doutora Rita fizemos juntos esse planejamento, né? Que foi a ortodontia junto com as porcelanas, com a prótese. Então ela já foi deixando os espaços todos adequados para que a gente chegasse no sorriso final. Eu lembro que quando ela me chamou e a gente sentou para fazer o planejamento, na sequência o João já ia vir na consulta, e aí a hora que ele chegou, eu olhei o sorriso, olhei para ele e falei, uma coisa não tá certa aí, né, João? O sorriso de fato não tinha harmonia em relação ao tamanho, né, do João. E eu falei, vamos ter que aumentar esse sorriso. E aí a gente planejou juntos. E a ortodontia foi essencial para que a gente tivesse o resultado que a gente tem hoje. Tem mais fotos ali, quer ver? Ó, como é que era antes ainda, né? Olha lá, lado, olha o tamanho da criança, né? O tamanho do rosto, o sorriso, queijo. Assim como ele já citou, é um sorriso mais infantilizado que a gente fala, mais uma foto. Que são os dentes menorzinhos. E aí tá bem forçado, hein? Um sorrisão forçando pra tentar bem. Parecer alguma coisa. Você vê que não era um sorriso proporcional ao seu tamanho, né? Bem que você falou, né? O dente pequeno, e às vezes acontece isso, a gente herda a arcada da mãe, do pai, a estrutura física de outro, e nessa confusão, tem gente que já tem dente grande demais, tem que tirar dente, tudo para poder alinhar. No teu caso eram pequenos e a posição também, né? Quando a doutora trouxe para mim as lentes, eu falei, meu Deus, eu vou ficar com um dente gigante. Mas hoje eu acho até pequeno, assim, pro meu tamanho. Eu digo, pô, ficou normal, na verdade, não ficou pequeno. Mas quando ela colocou, eu falei, meu Deus, que dentão que vai ficar. Ficou assustado. Fiquei assustado. Eu mostrei a quantidade que a gente estava aumentando, lembra? E aí você falou, meu Deus, será que eu vou acostumar? Vai adaptar? Vai ficar? Vai parar? Não vou quebrar? Né? Foram vários questionamentos aí. Tem mais? Olha lá, vamos ver. E agora? Que mudança, hein? Ó, a visão lateral. Já mudou até o cabelo, o cara já começa a se cuidar, cortou de frente. Tem mais fotos. Né? A posição mais próxima, a gente vê que os dentes antes aparecia só por metade do dente, né? Ele já está maior a ponto que já está na linha do lábio no lábio inferior. Né? E agora a gente não está forçando tanto como na primeira foto, né? Agora ele está fazendo um sorriso mais... O que a gente estava falando, né, a gente tinha conseguido compensar justamente o fato de você ter o queixo um pouquinho mais para frente, né? E essa questão da cirurgia, né, que ele estava falando, justamente você que tem a gente chama de classe 3, né? Então, um paciente que você que tem, minha mandíbula é um pouquinho mais projetada, meu dente é para encaixar assim, ele está assim. Então, muitos casos a gente consegue, não de forma cirúrgica, mas, né, de forma conservadora, através do uso da ortodontia, descruzar essa mordida para possibilitar, inclusive, porque se ele bate de topo, você quer fazer uma porcelana, ele fica gastando e quebrando, né? Então tem que descruzar
para poder preparar o terreno para você ter condições de poder fazer as lentes. Senão a gente não consegue aumentar, né? Se a gente tem uma mordida topo, a gente não conseguiria aumentar em comprimento também, que era o nosso foco. Falando sobre sorriso, na verdade, muitas pessoas têm um sorriso que elas não gostam e acabam não sorrindo. É incrível. Eu moro hoje na Interpraias e a nossa central administrativa é em Itapema. Eu sempre passo ali por aquela parte ali, por a próxima rodoviária ali, e vejo aquele mar lindo ali. E às vezes eu estou estressado, tudo. Eu não sei se vocês já testaram, mas quando você está estressado, dá um sorriso, parece que muda totalmente a tua áurea, assim, parece que sai o estresse e entra uma felicidade, entra uma outra energia assim para você. É incrível, dá um sorriso e as pessoas acabam deixando de sorrir muitas vezes porque não gostam dos seus dentes, não gostam do que vão mostrar, na verdade. E muito bem, JP João, hoje você acredita que um sorriso ele pode mudar, inclusive, o faturamento de uma empresa? Você como empresário? Com certeza, se eu tenho um vendedor principalmente, eu como empresário eu tenho que ser a imagem da minha empresa. A imagem da minha empresa ela precisa ser vendável. E sem estereótipo, mas as pessoas mais bonitas vendem mais. Você admira pessoas bonitas, então parte do rosto e o sorriso está no rosto. Então, primeiro a gente precisa vender uma imagem, seja ela uma imagem de alta performance, seja ela uma imagem primeiro de beleza, seja qual imagem for. Mas principalmente hoje para quem está à frente do público. Não tem como você ser um vendedor, ser uma recepcionista, ser qualquer outra função que você está à frente de uma pessoa se você não tiver o cartão de visita que é o sorriso. Então, se for dar um sorriso e o sorriso não vender a primeira imagem, porque tudo é venda hoje, né? Ou você vende um produto ou você vende um serviço. Sim. No final, você transforma a vida de alguém de alguma forma. Sim. Então, ou você vende um sorriso, ou você vende, no meu caso, da nossa academia, a gente vende uma transformação de vidas, então, alívio de estresse, ansiedade, depressão. A nossa academia ela não é focada em emagrecimento. Isso aí é uma consequência. Depois que você se trata ali com a gente, você muda o seu mindset, o seu jeito de pensar, aí você atinge seu resultado. Hoje muitas pessoas desistem do que estão fazendo muito por ter um mindset fraco, uma mente assim de desistência, toda essa parte assim que... Mas voltando para o que a gente está falando, com certeza um sorriso ele é um cartão de visita, né? Sim. E depois das lentes de porcelana que você fez, o que você acha que mais mudou? A sua autoestima ou o seu negócio? A minha autoestima ela sempre foi boa. Só que um sorriso a mais ajuda bastante. Então, o meu negócio é o que eu mais invisto o meu tempo hoje. Tanto que muitas vezes eu priorizo ele ao invés de mim. Só que nesse tempo que a gente fez o tratamento aí de toda a parte de mudança com o Invisalign, eu acabei investindo muito tempo nessa parte. Não é muito tempo, é só, na verdade, eu vejo muitas pessoas assim que não querem utilizar o Invisalign, vamos dizer, porque antes da lente eu precisei usar o Invisalign para poder corrigir. Seria ótimo se fosse lá, só colocasse a lente, já fosse direto. Mas eu tinha um outro problema que eu tinha que resolver antes do Invisalign, né? Antes de eu resolver os meus dentes pequenos, eu precisava colocar eles no lugar, mordida, exatamente. Então, muitas pessoas não querem, às vezes, usar um Invisalign com medo, tipo, eu vou acabar não usando, colocar o outro é melhor. Mas a limpeza do Invisalign é muito melhor, você tira ele, você tem só os atátimos ali, né? E escovou os dentes, já tá tudo certo. Não te compromete esteticamente. Não, exatamente. Eu gostei muito do Invisalign e as lentes era o que eu queria desde o começo. Então, antes de eu chegar no que eu queria, é igual a academia mesmo. Antes de você chegar no shape que você quer, no corpo que você quer, você tem que passar por todo o processo. Exatamente. Tem que ter paciência, porque só que esse é muito mais fácil, né? É só botar o Invisalign e esperar e vocês fazem o trabalho, né? Bem mais difícil que a academia. Academia tem, né? Tem uma fase que às vezes você, quando principalmente está competindo, você quer ganhar muito, você tem que ganhar muito peso para depois ir secando para chegar no shape que você queria, né? Exatamente. Os bodybuilders tem alguma coisa assim, né? Tem, com certeza. Tem um movimento assim. Tem, porque
você ganhando nessa parte de bodybuilder, você ganhando peso seco, que seria com pouca gordura, você não consegue aproveitar muito bem os nutrientes, etc. Porque quando você está com muita baixa gordura ali, o teu corpo ele não foi criado para você ficar com 3%, 4% de gordura. Então ele vive algo que ele não foi criado. Quando você aumenta um pouco essa gordura e faz uma ingestão maior de calorias, além de você fazer uma ingestão maior de calorias para nutrir esse teu músculo que você está rompendo ele para ele crescer, porque o músculo cresce com rompimento. Então você vai lá dar um treino, se você treinar fofo, que a gente fala, treinar muito leve, você não vai ganhar músculo, porque você precisa romper ele vai criando uma camada em cima da outra e ele vai ganhando volume, nada mais é do que várias vezes que você vai rompendo ele vai crescendo e vai ganhando força, vai ganhando resistência. Então, o que acontece muito com as pessoas mais velhas hoje é exatamente não praticar nada de atividade física, nem musculação, nem nada. Principalmente musculação é muito importante para as pessoas envelhecerem com qualidade e elas acabam perdendo músculo. A gente vê muita gente hoje com dor nas costas e o principal motivo dessa dor nas costas é não treinar e viver o dia inteiro sentado. Quando você está sentado, o que acontece? Você não utiliza abdômen, não utiliza lombar e não utiliza glúteo. Não utilizou, o teu corpo faz o quê? Ele elimina. Tudo que você não utiliza, o corpo não desenvolve. Atrofia, perde. Ele vai dando... você ficou um dia meio que sem comer direito, ele come seu músculo. O nosso corpo, ele come gordura e come músculo. Porque são duas fontes de energia que ele tem. Então, como funciona o déficit calórico para emagrecimento? Você come menos calorias que você gasta. Só que se você estiver comendo uma certa quantidade de proteína e etc., tudo calculadinho ali com a nossa nutricionista, ele vai comer a gordura. Se você estiver fazendo uma dieta louca ou muito tempo sem comer, ele vai comer um pouquinho de gordura e um pouquinho de músculo. Então, ao invés de você perder gordura, você vai perder músculo. Então, Vai catabolizando, que eles falam. Exatamente. Vai degradando, né? O catabolizar hoje é muito difícil assim acontecer, mas ele vai basicamente é um catabolismo ali, com certeza. Muito bom. Você vê que está relacionado às transformações. Muito bom. Ô, João, e hoje você como empresário, né, você recomendaria que empresários, né, invistam em o seu sorriso, assim como, né, se investe em branding, em marketing, em vestuário, em carro, por exemplo? Eu acho que a principal pessoa hoje que precisa de um sorriso é um vendedor. E o empresário nada mais é que um vendedor de sonho. Porque ele tem o sonho dele e ele precisa mais pessoas junto com esse sonho dele e ele bota essas pessoas junto com ele para crescer junto com ele. Então ele precisa vender o sonho dele para uma pessoa, acreditar nele, para vir junto com ele, fazer aquele sonho acontecer e ir vendendo um para o outro. Então o vendedor ele precisa de um cartão de visita. Sim. Ele precisa ter um sorriso. Então, para mim, eu entendo um empresário hoje como um vendedor de sonho. Só que um vendedor de sonho muito especializado, um vendedor de sonho que estudou muito para estar ali. Nós temos hoje muitos empresários fracos, com certeza. Só que empresário fraco não dura muito tempo. Vem concorrência, vem desafios que precisa de uma mente muito forte hoje para você lidar com muitos desafios. Há mudanças a todo momento. Não existe linearidade num empresário. Ou você está indo para baixo ou você está indo para cima. Não tem como ser linear. Esse linear é difícil. É exponencial ou é montanha-russa. O mais normal é montanha-russa. Hoje está tudo certo, amanhã está lá embaixo, amanhã sobe. Então, o sorriso para tudo isso, com certeza, ele é muito importante. Porque quando você vai conversar com uma pessoa, você olha para ela. Se ela tem um sorriso bonito, é muito melhor que ter os dentes todos podres, os dentes todos alinhados e etc. Foi por conta disso que também eu quis investir nessa parte do sorriso. O sorriso hoje é mais importante do que ter um carro bom. Porque tu vai chegar, o carro vai ficar lá fora. Mas o sorriso vai vir aqui junto com você para dentro aqui pra gente fazer um podcast, pra gente fazer um negócio, para qualquer outra coisa, para as fotos suas de família, para tudo que você for utilizar, o sorriso vai estar junto. O carro não. É verdade. É verdade. E você já percebeu depois que as lentes... Teu sorriso mudou, ficou, né, pronto como você desejava, assim.
as pessoas começam a olhar de uma forma diferente? Você já percebeu alguma mudança da forma como a pessoa comenta, olha e te trata em relação ao Sorriso Novo? A minha família sentiu bastante diferença, mas eu sou uma pessoa meio reservada, sou meio low profile, eu tento me conectar bastante com essa parte de rede social, porque vende muito, né? A rede social hoje, ela está ali como uma plataforma de vendas. Você está vendendo a sua imagem ali para que pessoas vejam o seu sucesso e queiram ser como você. Uhum. Então, o Sorriso, com certeza, mudou o meio onde eu estou. Quando a gente está entre empresários, principalmente, você precisa estar bem vestido, você precisa estar com o cabelo bem cortado. Eu agora estou numa transição de mudança daquela foto que estava ali, que é um estilo mais novo, para um estilo mais, vamos dizer assim, mais para realmente para minha função de empresário e mais como CEO. Mais CEO e também para logo daqui uns 5 anos virar pai. Então eu tô nessa transição aí de mais jovem para mais CEO. Então tudo conecta, né? O sorriso, o cabelo, a imagem, a vestimenta. A imagem oculta mesmo. Antes mesmo que a gente abra a boca e fale alguma coisa, a gente já está conectando, né? E já está passando informações diante de como a gente está vestido, enfim, de tudo isso que você tá falando. Exatamente. E você já calculou quanto que a sua imagem já vendeu para você assim depois que você mudou ela? Em que sentido? Tem gente que gasta às vezes 10 mil, 15 mil, 20 mil em tráfego, paga e não investe R$1 na sua própria imagem, né? Existe aquela palavra que muita gente fala hoje, o ROI, né? O retorno de investimento. Eu vendo muito hoje pelo meu Instagram. As pessoas veem muito o meu sucesso pelo meu Instagram, como a gente vende participação das nossas unidades, vem muito do meu Instagram. E o meu Instagram nada mais é do que a venda da minha imagem. E o sorriso tá junto com a imagem, né? Ali a gente vende o que no Instagram? A gente vende alta performance, a gente vende resultados. E como eu já tinha comentado, o resultado ele tá dentro de alta performance, dentro de venda de imagem, dentro de toda essa parte. Mas para você ter uma alta performance, ter uma imagem, você tem que investir nisso. Não existe empresário que ganha dinheiro sem investir. É a mesma coisa que pagar imposto. Quanto mais imposto tu paga, tu está ganhando mais dinheiro, não adianta. Quanto maior você for, mais você tem que investir em você mesmo. É só pegar a maioria aí do pessoal aí que está na internet vendendo a sua imagem. Todos eles começaram a ganhar bastante dinheiro. Vamos citar o Thiago Nigro. Olha a pessoa que ele se transformou de um momento para o outro. Para o quê? Porque ele entendeu que a imagem dele é muito importante. Sim. Então ele investiu na imagem dele. Para o quê? Para vender mais, para as pessoas se conectarem mais com eles, para as pessoas quererem cada vez mais ser ele. E para isso ele tem um retorno de investimento dele com isso, né? Sim. E pensando justamente nisso, tudo são decisões, né? O que você lembra assim da decisão que você tomou que mudou tudo o jogo? Uma grande decisão, uma decisão difícil, uma decisão ousada que você fez que mudou o jogo aí. Na parte de querer ter o sorriso ou na minha parte empresária? Nas duas. Na querer ter o sorriso é que eu estava de saco cheio já de ter os dentes tão pequenos, né? Então não condizia comigo. Eu via que faltava alguma coisa em mim. O resto eu conquisto. Os dentes eu não tenho como ir lá na academia malhar dente, então ele não vai crescer. Eu sou obrigado a comprar ele com pessoas que entendem disso. E a outra decisão foi realmente me desvincular com um sócio que eu tinha iniciado os negócios. Então hoje eu sou dono de 100% da UFIT. Antes eu tinha um sócio nessa parte, e a partir do momento que eu me desvinculei desse sócio, eu cresci em um ano 800%. Então foi tirar um peso de cima do meu crescimento. E claro, com certeza ter também uma mulher ao meu lado ali que me apoia em todas as decisões, e também várias pessoas hoje que eu tenho aí que consegui conquistar, trazer para correr atrás desse sonho louco aí que eu tenho aí de transformar 100 mil vidas até final de 2027. Né? E pensando nessa transformação, qual foi a crença, vamos falar até de repente limitante, assim, que você teve que romper, que você teve que quebrar para poder fazer esse salto gigantesco aí que você
está tendo e tem hoje com a YouFit também, né? Às vezes a gente acaba gastando dinheiro com um monte de besteira e fala, pô, é um investimento muito alto, não sei se é agora o momento. Alto depende para quem, né? Na época que eu fiz era muito mais alto do que é para mim hoje. Mas eu falei, não, eu vou meter a cara e vou fazer isso aí, porque eu preciso, não adianta, eu preciso ter um sorriso. E também, quando eu fui perceber que os meus dentes estavam de um dia para o outro cada vez mais diminuindo, não era meio que a limitância minha, estava mais no valor de investimento. Eu ficava pensando, pô, será que realmente vale a pena? Mas eu estava começando a mostrar mais o meu rosto e ser mais a cara da UFIT. Então, para mim ser a cara da UFIT, eu precisava condizer com eu não posso ser um dono de academia que eu chegar aqui e estar com 130 quilos aqui, obeso. Infelizmente eu não posso ter eu não posso me dar o luxo de ter a barriguinha de chope que muita gente tem, porque eles vão olhar o dono da academia. Sim. Então eles olham o rosto, o sorriso, e também eu não posso nunca mais me dar o luxo, só o dia se eu sair 100%, mas eu também não tenho nem um pouco vontade de ter barriguinha de chope. Eu me sinto muito bem assim, agora até estou numa transformação que a gente foca e desfoca, porque o meu foco hoje é a minha empresa. Mas então, às vezes, eu tenho que voltar o foco para mim. Eu falo, opa, já ganhei um percentual de gordura um pouco a mais, aí tem que voltar para o meu foco. Então, a gente sempre coloca o foco em alguma coisa, né? Hoje, o meu foco está 100% na UFIT. E como é que é a sua rotina hoje, do teu dia a dia? O que não pode faltar durante o seu dia? Pessoal, profissional, em relação ao seu cuidado pessoal, e óbvio que a empresa vai estar junto nisso, né? Mas como é a sua rotina hoje? Minha rotina é bem puxada. Eu acordo às 5 da manhã, aí a minha mulher já me acorda às 5h30, na verdade ela acorda às 5, me acorda às 5h30, depois já com o café pronto. Então eu tenho uma ótima mulher, minha noiva, a gente vai casar aí logo, e ela está me pressionando para isso também. Eu comprei agora um terreno ali no estaleirinho ali para construir a nossa casa, um terreno bem bacana, com vista a mar, tudo. E para isso ela é totalmente essencial aí no meu sucesso. Sem ela eu não conseguiria descansar um pouco mais. E ela está sempre junto também nessa rotina inteira junto comigo. Até ela queria ter vindo aqui, mas ela falou, não, eu preciso resolver algumas coisas aqui, então vai lá. Depois eu vejo lá como ficou, depois tu me conta como foi. Então minha rotina começa às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Então eu tomo meu café, depois eu leio um livro. Depois disso aí eu vou para o nosso centro administrativo Itapema, já com todas as marmitas e a roupa e tudo, porque eu saio 6h30, no máximo 7 horas de casa, e chego em casa 9, 10 horas da noite todos os dias. Então, de segunda a sexta, e sábado e domingo às vezes a gente trabalha também, porque não tem como conquistar alguma coisa trabalhando pouco. Isso aí, e não adianta, as pessoas hoje começam a ganhar um dinheirinho, acham que aquilo ali é para elas gastarem tudo. Não, peraí, você começou a ganhar um dinheiro, continua estando com a forma que você estava, pega o que você está ganhando, guarda, multiplica e continua vivendo. Eu vivi muitos anos com o mesmo dinheiro. Esse ano que eu falei, não, vou comprar uma Porsche para mim, porque agora não me fere mais o caixa em nada. Para mim, eu posso comprar tranquilo. Não vai ser um negócio que eu vou comprar que vai ser um peso para mim. Eu compro uma academia minha, pago a parcela ali, porque eu não vou botar dinheiro em carro, porque dinheiro é para estar girando e fazendo dinheiro. Então, o carro a gente consegue um percentual bem mais baixo aí para fazer um empréstimo. Eu peguei ali, boto uma academia minha que eu abri ali para pagar ali a parcela ali, não me muda em nada. Então eu abri uma academia e falei, essa é para pagar a Porsche. Como eu fico só com 50% e os outros 50% eu vendo, então o meu 50% paga a parcela ali. Então eu me dei o luxo esse ano para comprar a Porsche, porque e comprei também o terreno já para construir a nossa casa. Mas a minha rotina está inteiramente ligada com alta performance. Então,
eu faço as minhas reuniões de alinhamento com todos os times ali. Hoje nós temos marketing, temos RH, departamento pessoal, tem o setor de experiência do cliente, nós temos setor de vendas, setor de venda de investimento, setor de mídia indoor, que a gente vende para fazer propaganda dentro das nossas academias, dentro das televisões, dentro da academia. Nós temos setor de engenharia, setor de arquitetura, porque tem os lançamentos de novas unidades. Nós temos a equipe de SDR, a equipe de também lançamento de novas unidades. Então, hoje, a gente tem um time bem robusto para gerenciar toda essa parte. E como um CEO, eu preciso dar a estratégia e toda a parte de direcionamento para eles, junto com meus diretores, né? Então, como que funciona uma pirâmide hierárquica e também pensando na forma ali de o que cada um faz. Nós temos a parte que faz toda a estratégia, depois nós temos o tático e nós temos o operacional. Então, hoje eu trabalho muito no estratégico, quase nada no tático e nada no operacional. Só que isso demorou um bom tempo para mim conseguir sair da parte operacional e realmente subir para a parte só estratégica. Hoje eu ainda oscilo entre a parte tática e estratégica, porque a gente está crescendo muito. Então, com esse crescimento, surgem novas áreas que eu preciso descer um pouco para o tático e depois subir só para o estratégico. Até criar essa área, desenvolver ela, criar manuais, criar toda a parte de processos, procedimentos, para ter os treinamentos para essa área, para daí eu poder subir realmente somente para o estratégico. Então a gente tem reunião basicamente o dia inteiro ali. Eu tenho hoje um prospectador de pontos também, que ele faz parte da nossa expansão, então ele vai atrás de todos os novos pontos. Ele faz todo o estudo também, que eu primeiro tive que desenvolver o que eu queria que ele fizesse. Então, ele responde mais de 50 perguntas para mim. Ele utiliza um sistema de georreferenciamento hoje que Natura utiliza, Coca-Cola. Vários times grandes aí utilizam para fazer o estudo e me trazer. Porque antes eu olhava e falava, não, acho que aqui fica legal a academia. Hoje eu não tenho mais chance para errar. Eu vendo 50% para investidores e eles querem um retorno. Tem um retorno mínimo de 2%. Então, eu tenho que entregar esse retorno mínimo. Então, eu não abro em qualquer ponto. Eu estudo muito bem aquele ponto para dizer, não, esse ponto realmente validou e vamos alugar ele. E daí tem que bater ainda no preço para você entrar no fluxo ali daquela academia, dependendo do ticket médio que for aquele local, se for público A+, B1, B2, menos que isso a gente não abre academia hoje, então é A+, B1 e B2. Tem que estar dentro desse público para a gente calcular ali qual que vai ser o ticket médio, etc. E a quantidade de população para ver se aquele aluguel cabe dentro do faturamento ali com no máximo ali de 8% a 10% daquele faturamento para a gente poder aceitar aquele ponto. O valor do aluguel, essa é a referência aí, de 8% a 10% do faturamento. Hoje a gente trabalha ali entre... quanto menor o aluguel, melhor, né? Mas hoje o nosso menor aluguel hoje é R$19 mil. Então nós temos aluguel hoje até de 55. E a gente oscila nessa parte aí de aluguel aí. Balneário Camboriú não tem como fugir, né? E você estava falando que a gente estava conversando, né? E aí falou, tem uns 25 CNPJ, 50 milhões. Eu falei, não, isso aí já foi, já aumentou também, que é 2 CNPJ por mês, não sei. Qual que é o tamanho do negócio hoje, da YouFit especificamente falando? Hoje nós estamos com 22 unidades, mas a nossa meta até final do ano é atingir 31. Nossa meta era 24, mas ficou muito fácil. Eu falei, não, vou aumentar essa meta, né? Fazer igual a Dilma, 50% a mais. Só que daí eu fiz um cálculo todo ali e falei, não, dá até 31. Aí toda a nossa projeção de abertura de unidades, agora a partir de agosto vai ser 3 por mês. A partir de agosto é 2, depois setembro para frente é 3 por mês, daí no ano que vem começa a 4 por mês. Então nossa meta é atingir 100 unidades até o final de 2027. Eu imagino que a gente vai bater essa meta muito antes, mas ela gera muito ousada. Imagina, você dobrar de ano a ano o teu tamanho. Ano passado a gente saiu de 6 para 12. Esse ano, então, a nossa meta é de 12 para 24. Mas a gente está em maio e a gente já está com 22 unidades. Então está bem tranquilo aí para bater a meta. Eu aumentei triplicar esse ano. Então, quando você me perguntou a quantidade de CNPJ, eu falei, já nem sei mais. Porque, além dessa parte das unidades, que é das academias, eu tenho 3 estúdios de musculação, eu tenho a empresa que cuida dos meus aluguéis,
Eu tenho também a franquia, que a gente está iniciando agora, então eu tive que abrir uma empresa, a gente já virou franquia, então a gente já tem circular de oferta de franquia. A partir de semana que vem eu vou estruturar junto com o time ali essa apresentação para começar a vender franquias. E além disso aí, eu tenho também a parte aí de importação de equipamentos, então eu tenho minha própria trade, que eu faço a importação dos equipamentos. Então tem várias empresas aí, tem também a empresa que administra toda a mão de obra das unidades aí da UFIT, porque ficam todos numa empresa que administram a mão de obra. Então tem bastante empresa aí para bastante desafio. Os números estão grandes, né? Não achei que chegariam tão rápido. Muito legal. E qual foi a maior, vamos falar assim, a maior burrada talvez você já tenha cometido, que você aprendeu muito com ele, hein? Maior burrada, eu acho que foi vender participação de academia para quem não deveria. E nessa burrada a gente vai aprendendo e entende que nem todo mundo pode ser nosso investidor. Então a gente hoje faz uma seleção bem mais criteriosa para aceitar investidores, mesmo que esteja aberto ao público, mas a gente estuda aí quem vai entrar. Perfil. Eu já errei bastante, não existe um empresário que não erra. Sim. O negócio é errar o menos possível e acreditar em pessoas. Para você crescer, você vai ter que acreditar a todo momento, né? Eu já investi, agora quando eu cheguei, comentei que você investiu numa pessoa agora R$20 mil, um mês depois, com curso, com tudo, viagem, etc. Um mês depois, agora ela chega e fala para mim, não, não quero sair da empresa. Eu nem discuti, porque no meu trabalho não é reverter ela, porque eu fiz meu investimento nela, em acreditar nela, em investir nela. Eu não posso me martirizar porque a pessoa decidiu não honrar com o compromisso que tinha comigo. Então eu entendo como empresário que a gente vai passar a todo momento por altos e baixos, e a gente só não pode, não que eu não posso deixar me abalar, isso é uma loucura você dizer, você não pode deixar se abalar. Você vai se abalar, só que você tem que entender, não, peraí, eu sou maior que isso e eu vou passar por cima disso, igual eu passei por cima de outros milhares de desafios. Eu não gosto da palavra problema, porque problema te traz um negócio ruim. Quando você fala desafio, te traz um negócio, eu vou solucionar esse desafio. Fala problema, fala, meu Deus, mais um problema. Não, mais um desafio. É muito mais gostoso a palavra desafio. Parece que não, mas assim, lá na clínica chegou uma época daí, muitos desafios, mas na época muitos problemas, que normal, né? Vai crescendo também. E aí eu tenho que contratar uma gestora, daí eu falei, e tava começando a me dar gatilhos de estresse, de nervoso, porque todo mundo chega, né? O colaborador chega para nós, doutor, estamos com um problema aqui, tudo é com problema. Aí começava no WhatsApp, não, doutor, temos que resolver um problema aqui. E começou a me dar uns gatilhos assim, de ansiedade, porque eu falei, cara, parou. Gente, reunião com a equipe, está proibido falar problema, a partir de agora é desafio. E aí a gente tem essa cultura hoje dentro da clínica de falar, doutor, estamos com um desafio aqui, porque desafio você gosta. Eu gosto de um desafio, quem que não gosta, né? Melhor coisa. Desafio, e na verdade o problema é um desafio. Você está com uma situação que você precisa trazer uma solução para aquela situação. E a mente trabalha de outra forma, né? Você falou e exatamente é como acontece. Ele fala, traga o desafio e traga já umas traga duas, três soluções. Para não deixar que a solução só parte de mim, né? Já traz o desafio e já traz a solução junto. Nem que tu jogue no chat GPT para ele te ajudar, mas traga. O Marcos Marques tem, né? O Marcos Marques, eu vi um post dele que ele tem uma frase assim, ele fala, não aceito desafio sem solução. Então o colaborador já vem para falar alguma coisa, ele já vira assim e fala, já tá me trazendo, já pensa antes uma solução, né? Sim, com certeza. Muito legal. O mindset é tudo, né? O jeito de pensar que você precisa moldar a sua cabeça para conseguir realmente ter resultado. Você pedala muitos quilômetros e para pedalar esses quilômetros aí tem que ter um mindset fenomenal, porque as pessoas desistem muito fácil. Hoje, o pior problema das pessoas, o pior desafio, aí é um problema mesmo, porque não é um desafio, é a desistência. Que você desistir já não é um desafio, você já perdeu o desafio. Isso é um problema. A pessoa desistir, elas desistem delas mesmas, elas desistem, vamos dizer assim, elas desistem da vida delas. Hoje, qualquer coisa que acontece no trabalho, você pensa o quê? Vou para outro.
Sim. Ninguém hoje cria raiz e cria uma carreira. Não. Você começa a criar uma carreira. Eu tenho hoje na UFIT, na nossa central, um múltiplo de salário. Das pessoas chegarem a ganhar 5, 6 vezes o salário dela no final do ano, batendo, se a UFIT bater as metas. Então, eu criei isso para o quê? Para a minha equipe de alta performance, que hoje eu considero que a nossa central administrativa é uma equipe de alta performance. Ninguém lá trabalha menos de 8 horas por dia, todo mundo lá dá o seu sangue para fazer acontecer. Lá eu tenho as pessoas que eu posso contar e que vão levar o FIT para outro patamar. Sim. Tenho pessoas lá que trabalham 15, 16 horas por dia. E isso, se não fosse elas, eu tenho certeza que a gente não conseguiria bater metade das metas. O nosso time hoje, graças a Deus, o time da diretoria é muito forte. Então isso me dá uma base muito forte, porque se der problema daqui para baixo, não é tão difícil desenvolver. O desafio é muito mais fácil. Mas quando você tem uma base forte, vamos dizer, porque hoje nós temos também uma empresa, ela precisa ter, falando de empresa, uma cultura forte, né? Porque quando você não está, alguém ou algo precisa moldar os comportamentos quando você não está. Então, hoje a nossa cultura ela é muito forte, baseada em 5 valores, numa missão e numa visão clara. Se uma empresa não tem uma missão, se você não sabe o porquê você criou essa empresa, ela não deveria ter sido criada. Você precisa saber. Então, nossa missão é transformar a saúde física e emocional das pessoas através do exercício físico. Nós temos ali aulas coletivas, temos a musculação, temos nutricionista, temos o profissional de educação física, nós temos todos ali para cuidar de pessoas. Então, esse é um dos nossos valores também, cuidado. Então, começa com postura de dono, é uma pirâmide. Eu gosto de trabalhar com pirâmide, porque a pirâmide, se ela não tiver a base, ela não tem o topo. Uhum. Então, os nossos 5 valores começam com postura de dono, cuidado, sede de crescimento, melhoria contínua e, por último, a base da pirâmide é a lealdade. Então, hoje nós temos muitas pessoas leais aí que fazem a gente conseguir atingir os nossos resultados e não adianta, ninguém atinge resultados extraordinários sozinho. Não, sensacional. Diz que a cultura é o jeitão que as coisas acontecem na empresa quando o dono não está. Né? Você sabe, se uma empresa tem uma cultura forte, é como que as coisas acontecem quando o dono não está. Tudo aconteceu, deu tudo certo, bateu a meta, fechou, aconteceu, você está viajando, está de férias, enfim, está trabalhando fora e as coisas aconteceram, tudo certinho. Então, é uma cultura bem enraizada, né? Muito bom. Muito bom, top demais. João, para a gente finalizar aí, você acha que hoje o que você fez com o seu sorriso, você entende que foi um investimento ou foi um gasto? Foi um investimento, né, com certeza. E um bom investimento, né? Como eu estava comentando com você anteriormente, a doutora, a primeira coisa que ela falou foi: cuida com esses aí quando for treinar. Você pega bastante peso, né? Dele, sim. Eu falei, você aperta dele. Quebrei já dente algumas vezes. Eu falei, então tá. Então vamos lá, começamos daí. Falei, olha, você usa a placa a hora que você estiver malhando. Dele, tá bom. Nunca usei. Nunca usou. Nem pra dormir. Essa era a resposta que nem pra foi dormir. Sincera. Nunca usou. Nunca usei. Nunca quebrou também. Não, quebrei dente já depois, mais placa, mas as lentes não. Então, tá. Lembra quando nós começamos, né? Quando nós começamos esse episódio, eu falei para você, hoje nós vamos ter a prova viva que realmente a lente é até mais forte e resistente que o próprio dente. Está aqui, né? Nós iniciamos, estamos finalizando o episódio de hoje com a prova viva de que as porcelanas aguentam, porque se aguentam um treino, né? Exato. Imagina a gente nós que somos pessoas comuns aí, né? Exatamente. É claro que eu não fico forçando elas, mas de vez em quando, mesmo a gente não querendo, acaba forçando. Involuntariamente acaba forçando. Mas eu fico a todo momento tentando não segurar, não forçar ela, porque tanto. Não foram criadas para bater de frente com tudo, né? Então, eu não quero fazer o teste também. Imagina ficar com o dente quebrado até colocar outro, etc. Tem todo um trabalho ali e a minha hora hoje ela tá bem escassa. Então, não quero poder ter essa experiência. Mas já acabei quebrando o dente de trás já durante o treino. Agora não faz muito tempo aí. E não foi a lente. E elas estão ativas aí, acho que 2 anos ou mais, né?
Então, assim, resistência, Tá não tenho dúvidas. Tá comprovado. Ô, João, pra gente finalizar, se você pudesse tomar um café com a pessoa, você tem essa possibilidade, você vai ter a oportunidade de tomar um café com a pessoa mais sábia do mundo e você vai poder fazer um pedido de um conselho. Que pessoa seria essa e que conselho você pediria para ela? Eu acho que hoje, para mim, uma das pessoas mais sábias do mundo, não digo sábias, mas o que eu digo seria a pessoa, para mim, mais ousada hoje do mundo, porque ser sábio hoje e tá dentro de uma sala não adianta nada, tu não transforma nada, não muda a vida, não faz nada de dentro dela. Mas para mim hoje a pessoa que eu mais admiro assim como empresário é o Elon Musk, porque ele foi a pessoa que transformou. Sabe aquela frase que você diz foguete não dá ré? Já era com ele. Ele fez um foguete, ele não, a equipe dele, né? Mas ele foi a pessoa à frente do projeto que tomou toda, assim, se desse errado tudo, todos os cientistas dele, toda a equipe dele, no máximo não iam receber um salário. Mas ele ia ficar com a vida dele toda endividada e etc. E ele fez tudo até o máximo. Ele fez tudo ao máximo. Tanto que eu já li o livro dele. Ele dormia no chão da empresa dele para no outro dia ele já acordar e já trabalhar de novo. Então ele é uma pessoa muito obstinada. É uma pessoa mais obstinada do que ele. E que conselho você pediria para ele? Você está de frente com o Elon Musk, tem a oportunidade de fazer um pedido, uma pergunta. Eu ia perguntar para ele como que ele supera tantos desafios tão grandes quanto os que ele já superou. Porque segredo não existe assim para você ser empresário ou ser uma pessoa de sucesso. É você todos os dias acordar, sacudir a poeira e fazer acontecer. E o fazer acontecer, existem caminhos mais fáceis? Existe. Você precisa se especializar em muitas coisas que você não é bom? Sim. Mas o mercado está aí para você conquistar o seu espaço. E existe espaço em todos os lugares que você pode chegar e conquistar o seu. Tem muito profissionalismo? Tem. Mas como diz também o Flávio Augusto, também uma pessoa fenomenal aqui do Brasil, um empresário aí que fez o nome dele, tem a carreira dele. Não existe estabilidade, não existe. Então, mesmo quem acha que está tudo certo, um Twitter do Elon Musk faz de besteira lá, ele faz ele perder milhões. Uma foto dele lá que ele estava lá fumando maconha lá, brincando lá, fez ele perder bilhão, porque perdeu credibilidade. Então, falando sobre sorriso e etc., a gente fala sobre credibilidade também. Então, qualquer coisa que você faça hoje tem que estar ligada à sua credibilidade. Sim. Então, basicamente, eu perguntaria para ele... Eu, na verdade, gostaria mais de estar com ele tomando um café do que pedindo para ele ali um conselho. Porque eu acho que tudo depende de mim. Não adianta de nada eu falar... Ô, Hugo, essa aqui é uma faca mágica. O que você quiser cortar com ela corta. Aí você chega em casa, pega a gaveta, bota a faca dentro da gaveta e fecha a gaveta. Não adianta de nada você aprender tudo se você não colocar em prática. Então não adianta nada eu pegar um conselho milagroso e eu não colocar em prática. Porque não existe nada milagroso hoje. Só se o cara chegar para mim, investe tudo nessa ação aqui que eu sei que amanhã vai cair. E também tu pode ser julgado e ser preso também. Então, hoje basicamente não existe milagre. O conselho basicamente seria um prazer estar do lado de uma pessoa dessa, mas realmente um conselho seria perguntar para ele como ele faz para superar todos esses desafios aí que ele passa todo dia, porque a quantidade de empresa que ele tem... Se manter resiliente, né? Como que ele faz para se manter resiliente? Boa, né? Muito bom. Temos um presente aqui de 20 anos. Venha. Passa na frente, não tem problema. Está reservado aqui. Olha, fizemos Você toma café? Tomo. De manhã? Adoro. Adoro? Todo dia de manhã. Então, a partir de agora, você vai tomar um café da Cell. Edição especial 20 anos. Cafezinho mineiro. Você vai pra praia também? Oi? Usa bonezinho também? Eu não uso muito boné não, mas eu dou pra minha mulher usar. Então, olha. Aí ela pode trocar, inclusive, depois se quiserem ter um rosa também para vocês dois. Bola.
Aí um presente para você, né? Quando for para praia, poder... Edição 20 anos, 20 anos já? Edição 20 anos, man. Cara, a Outfit é muito nova, sabia? A Outfit tem 3 anos só, basicamente. E em 3 anos aí a gente tá conquistando muita coisa aí, com muito trabalho duro. Mas ter uma empresa de 20 anos é muito mais difícil que ter uma empresa de 3 anos, né? Muita resiliência, muito desafio, com certeza aí. E a Cell é incrível, né? Você chega lá, o atendimento... realmente, todo mundo fala que o diferencial é o atendimento, mas poucas pessoas realmente têm isso como um diferencial. E lá na Cell a gente consegue perceber esse diferencial mesmo, que realmente o atendimento lá é diferenciado, o ambiente é gostoso, tudo é pensado, a música conforme o cliente gosta. Muitos cursos ensinam a fazer tudo isso aí, mas como eu estava falando, poucas pessoas colocam em prática. E lá na Cell a gente vê realmente isso sendo colocado em prática, né? Muito bom. Boa, muito obrigado. Obrigado. Né? Gostaria de agradecer, né? Estamos aqui, a presença, e agradecer a participação de hoje, né? Do João. Obrigado. Nada. Obrigadão mais uma vez pela confiança lá atrás, né? De ter nos escolhido para transformar, fazer parte da sua história também. E gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, para o teu público também. Eu só tenho a agradecer também por momentos assim com pessoas tão inteligentes. É muito bom assim estar perto de pessoas inteligentes, porque conseguimos ter uma conversa bem prazerosa, que não fala só de desafios, que não fala só de como tudo está ruim, porque hoje as pessoas só pensam um lado negativo do negócio. Quando a gente está entre pessoas inteligentes, a gente começa a falar de coisas positivas, de momentos prazerosos, de como fazer para melhorar algo, não de como algo está ruim, mas sim como fazer, dá para fazer assim dessa forma melhor. Então, para mim é um prazer ter vindo aqui hoje e dado o meu depoimento sobre o que mudou na minha vida, ter um sorriso mais bonito, o que mudou na minha vida depois que eu conheci a Cell. Eu fui muitas vezes lá na Cell até o final do meu, porque por conta de toda a minha mordida cruzada, a gente teve que eu tinha que estar indo lá de vez em quando, e sempre tinha um horário ali agendado para mim ali. É um lugar fantástico lá, só tenho a agradecer, por toda todo esse carinho que tiveram lá por mim, sempre lá, algo que você vê numa empresa que é difícil, a gente vê lá que é basicamente sempre as mesmas pessoas. Então isso quer dizer também que é um ambiente muito bom de trabalhar, e por ser um ambiente bom de trabalhar, as pessoas ficam, as pessoas criam laços, elas criam ali um ambiente, eu gosto de falar que é um ambiente familiar. É um time, porque sabe que tem que jogar todo mundo junto, mas também é família, porque a gente acaba pensando e muitas vezes assim apoiando uns aos outros nos momentos difíceis, né? Então, Não, a gente que agradece. Obrigada pela confiança. Agradeço o nome da doutora Rita também, né? Sim, com certeza. Foi nós duas que fizemos do início ao fim esse sorriso, e a gente é muito feliz e agradece muito o teu carinho e também a tua confiança no nosso trabalho. A Rita teve um trabalho bem árduo. Teve. Ela não está aqui hoje, mas estou aqui representando. Nós duas. Muito bom, e chegamos ao fim, né? Mais um episódio, muitas histórias de transformador. Então você que é empresário, que tem o teu negócio, que quer ter um negócio, presta atenção, assiste de novo, pega essas dicas que você, né, escutou aqui, porque é um profissional de sucesso que está assim voando alto com muitas empresas e que investiu, né, lá atrás no seu sorriso, porque sabia que era muito importante para o sucesso do seu negócio, para o seu sucesso pessoal e profissional, estar com um sorriso nota 11 e nota 1000. João, obrigado. De nada. Valeu. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau, até.